Boa noite. Deixa eu só chamar aqui o Dr. Gustavo Cipolatti para participar dessa live com a gente. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Opa, Efigênia, boa noite. Tudo Bom bem, aí, presidente? tudo bem. Presidente não, Gustavo aí, Efigênia, pelo amor de Deus, sem formalidades. Seja bem-vindo, Dr. Gustavo. É um Obrigado. prazer para nós recebermos você aqui. Prazer imenso, prazer todo meu. Queria agradecer aí o convite. Fico muito feliz de estar participando de um projeto desse, projeto aí por membros da Comissão de Direito Tributário, aí com os esforços conjugados seu, do Ramon e da Érica, né, que são três grandes exemplos. Então, eu acho muito legal essa possibilidade de estar vendo aí o crescimento de vocês. Mandar um abraço aí para Walter Leno, Maurício Faro, presidente da Comissão de Direito Tributário lá da OAB do Rio, Mansur. Estou vendo uma turma boa aí e eu fico muito feliz aí de estar podendo colaborar com esse projeto, entendeu, Epigênio? Eu acho que o propósito, né, desse contato e da OAB é possibilitar esse crescimento, principalmente dessa turma nova e qualificada. Então, faço aqui de coração e agradeço aí o convite. Prazer é todo nosso. Não é assim, como que eu digo? Não é incomum a admiração pela Vossa Excelência, né, que exerce tão bem a presidência da comissão. E como eu disse recentemente, e às vezes nós até comentamos entre nós, né, a Érica e o Ramon, nós nos baseamos em pessoas como você e outros tributaristas aqui do estado que já têm um conhecimento, uma bagagem e que também sabem e que gostam de compartilhar isso. E é o principal fator que eu encontro na comissão. Por isso que eu me sinto tão bem de participar, de ser membro, de estar ali. Bom, Obrigado aí, Efigênia. Pode começar aí. vamos. Vamos tentar aí fazer um breve. Ó, Rafael Câmara aí, grande criminalista, advogado aqui, capixaba. Grande abraço, Rafael. A gente só fazer um pequeno comentário a respeito da última novidade, que foi a questão da queda aí do voto de qualidade, né, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Doutor É, Gustavo, antes de você Pode iniciar falar. a sua fala, só fazer a sua apresentação formal, que eu estou vendo aqui que Fica à tem alguns vontade, amigos tudo e bem. clientes. Pessoal, o doutor Gustavo Cipolatti, ele é procurador do Estado do Espírito Santo, conselheiro seccional e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB. Nós fizemos o convite para que ele falasse sobre as perspectivas e experiências na advocacia tributária. O primeiro tema que nós vamos falar agora, que o doutor Gustavo vai trazer, é um tema bem recente e para quem quer iniciar na área, já tem que começar a se situar e mapear esses temas que nós vamos trazer. Assim, a proposta inicial, como a gente tinha conversado, era de tentar passar um pouco da experiência nossa, né, tanto na advocacia pública e privada. A turma jovem a gente acompanha, mas eu acho importante a gente estar falando dessas últimas notícias, né, que se confirmaram, principalmente de ontem para hoje. Eu já fiz a menção aí, mas o Maurício Faro, que é o presidente da Comissão de Direito Tributário do Rio de Janeiro, é um grande defensor do CARF, então luta muito. Os congressos, né, que são brilhantemente realizados no Rio ali, são com a organização dele, da comissão lá da OAB, e eu acho que é um sinal de novos tempos, né? O voto qualificado, só para o pessoal entender, era nas questões que iam para julgamento e ocorria um empate, um representante da Fazenda Pública, da União, ele dava aquele voto de Minerva. Ó, também aí agradecer a presença da nossa presidente, doutora Eleia, de Goiás.
expoente aí da advocacia tributária em todo o centro-oeste do Brasil, altissimamente qualificado, um prazer aí contar com a presença dela. Mas, então, o voto, a questão do voto de qualidade do CARF era essa possibilidade de um representante da Fazenda Pública, em termos bem compreensíveis, dele poder estar dando esse voto de Minerva quando havia um empate, né, no julgamento. E o que se notava, eu vi até uma estatística um tempo atrás, que, por exemplo, num determinado período, acho que de 8 meses, de 110 casos que foram decididos pelo voto, né, de qualidade, 95% foi julgado a favor da União. Então, é natural, e eu digo isso assim, né, do servidor público, por vezes a gente nota isso aqui na Justiça Federal, o advogado sofre muito, né, com a Justiça Federal aqui do Espírito Santo, porque, principalmente nas questões tributárias, a gente tem essa percepção e sentimento que a magistratura tem uma tendência pró-fazendária, é difícil advogar, né, eu acho que o pessoal aí vem notando isso na pele, entendeu? Então, esse reflexo, essa cultura, acabava ela se replicando ali no CARF. E qual é a consequência lógica disso? O contribuinte ele não se sentia satisfeito, não se sentia convencido daquela decisão e partia para a justiça. E nós tivemos precedentes na justiça, até aplicando o 112 do CTN, né? Que trata da interpretação favorável em prol do contribuinte, daquela decisão do CARF, ela vir a ser reformada, anulada por conta dessa... me desculpe, era uma questão formal, mas era uma inadequação com o que deve se esperar de um regime democrático, né? De um Estado democrático de direito. Eu acho que essa inovação trazida aí pela Lei 13.998, ela vai trazer muita responsabilidade, e eu acho que o contraponto também, né, é muito achismo, mas ou vai ser criada uma jurisprudência defensiva, ou deve vir algum projeto de lei também limitando esses casos que venham a ser julgados, né, que haja um empate e venham a ser julgados em prol do contribuinte, que isso tudo não desague para o judiciário, porque a gente tem que criar também uma questão de responsabilidade, já que você tem o Conselho de Contribuintes, né, firmados, né, por representantes do contribuinte da Fazenda, e no caso do empate você ter o voto pró-contribuinte, de você também estar limitando nas outras hipóteses de estar desaguando tudo para o judiciário, né? A gente tem hoje, é interessante, os números são assim assombrosos, mas tramitam hoje no Brasil por volta de 80 milhões de ações. É um quantitativo assim gigantesco, quase meio processo para cada brasileiro, né? Nós temos hoje 209 milhões de pessoas, e desses 80 milhões de ações, 40%, 32% praticamente de processos de natureza tributária, execuções fiscais. O pessoal até fala que tem muito advogado, né? Nós temos aí 1.200.000 advogados inscritos no AB. Um abraço aí para o nosso irmão aí, Stenil também, conselheiro da Ordem, Stenil Casagrande. Mas tem um quantitativo hoje de processos, né? Processos judicializados, há um passivo imenso que não se resolve. Então, assim, até para o quantitativo de advogados, você estaria falando de quase 30 só execuções fiscais para cada advogado inscrito na ordem ativo hoje no Brasil, né? Então, fica até parecendo, mas essas execuções, grande parte delas natimortes, que tem muito trabalho para todo mundo. Mas não é bem assim. Pode. E falando sobre o CARF, né? Para quem está começando, às vezes não consegue ter essa visão macro do que é o CARF, como ele funciona. E eu acho bem pertinente esse comentário que você fez, porque quem atua na advocacia tributária já e encontra algum tipo de empecilho e esse desequilíbrio dentro dos julgamentos do CARF, talvez isso possa mudar, né? Com essa alteração do voto de qualidade. O ministro Fux, ele esteve aqui na sessão solene de abertura do ano dos residentes da Escola Superior da Procuradoria. E o ministro Fux, ele verbalizou
pelo menos uma compreensão dele, que eu acho que é de todos com esses números, né? A gente fala em 32 milhões de execuções fiscais. Ele verbalizou aqui no Estado do Espírito Santo essa necessidade dessa discussão, ela não ficar no judiciário. A gente tem que tentar, e o empresário, o contribuinte, ele tem uma dificuldade muito grande de ter que suportar o tempo que leva a justiça, por exemplo, para dirimir questões complexas, né? Você tem todos os tipos de casos, por vezes, né, as questões são altamente complexas que são julgadas lá no CARF, e você não vai ter essa compreensão técnica aprofundada na Justiça Federal. Então, assim, é muito melhor você criar um ambiente democrático, um ambiente técnico, que possa dar uma solução num prazo adequado. E a produtividade dos membros do CARF é uma produtividade alta. Eu até estava vendo, eu levantei um dado, eles julgam uma média anual de 25 mil processos ali, né? Então, assim, são matérias complexas. O valor, né, do crédito, né, julgado é um valor que eu acho que foi em 2018 de 430 bilhões, quer dizer, são valores expressivos para a própria União, mas é muito melhor que você não fique replicando todas essas situações para o judiciário. E quando eu falo replicar, aí vem uma outra questão também, que é a situação de grande parte da movimentação hoje do executivo fiscal. Eu pelo menos enxergo, é uma visão até de quem da advocacia pública, né, que ela não precisaria aí de um envolvimento humano e nem da justiça, né? É algo assim muito mecanizado, que poderia estar acontecendo de forma automática, né, pelas próprias vias administrativas. E eu acho assim que a gente tem situações outras, né, que demandariam, né, ter um tempo maior para serem apreciadas pelo judiciário e com a devida qualidade, né, da magistratura. Mas, como eu disse, Epigênia, eu acho assim que são novos tempos, é uma questão de uma percepção democrática, né? A gente está superando um paradigma, que é o paradigma da autoridade formal, para buscar Sim. a questão da legitimidade. Isso tem que vir para o direito tributário. Eu espero, aí a gente veio conversando aquele dia, né, que essa compreensão, né, que o direito tributário ele deu uma saculejada, ele tem que perder um pouco, né? Isso é uma leitura aí quase filosófica que eu faço, né? Perder um pouco dessa vocação que veio a ser dada. Isso é a escola de São Paulo, uma escola brilhante. Você nunca vai poder abandonar, né? Mas a questão do cientificismo ou desse apego à linguística, e o direito tributário ele tem que começar a se aproximar mais da realidade. Essas questões agora da própria Covid, né, do coronavírus, né, demonstram que na hora H, na hora da crise, o que a sociedade está precisando, o que o empresário precisa, o que o gestor precisa. Então, assim, a gente tem que quebrar um pouco essas amarras, né? E isso você acaba trazendo muito mais responsabilidade para esses atores. É um conhecimento que o advogado ele vai ter que ter maior, né? Eu fico um pouco triste, por um lado, né? Que o que se discute da reforma tributária e de todo esse panorama que a gente tá vendo são algumas adequações em termos de simplificação, essa proposta do IBS, mas não está vindo uma reforma, aquela coisa para tentar alterar uma realidade que é da percepção de todo mundo que não funciona, né? A gente pega lá aquela citação do Becker, né? Que já vai fazer mais, acho que meio século, do manicômio tributário. Sim. Então a gente está muito nesse mundo onírico ainda, nesse mundo de Sofia, e tem que trazer a coisa para a realidade. E assim, eu gostaria de ver na reforma uma participação maior da academia. Eu sei que a gente tem lá o Centro de Cidadania Fiscal que participa, mas o Centro de Cidadania Fiscal ele cumpre uma função ali
e os principais patrocinadores deles não são os representantes, né, da sociedade civil, né? São grupos econômicos grandes, eu não vejo ali nenhum tipo de prestador de serviço. E a gente vê que os efeitos práticos, inclusive para a própria advocacia, são efeitos assim preocupantes. Você falar que no universo desse de 1.200.000 advogados inscritos na OAB, você está correndo o risco de ter a carga tributária triplicada, quadriplicada. Isso demonstra um absoluto vácuo, né? Vácuo da nossa academia. E aí, quando eu falo academia, a gente tem que pensar em termos culturais, em termos de pessoas que têm a capacidade de sentar, estudar um bom tempo e de forma isenta para conseguir tentar trazer uma proposta. E não há essa proposta, por exemplo, da academia. Até a própria ordem, né? A gente fica tentando se mexer, encontrar, mas a gente está numa situação assim de resolver problemas pontuais, por exemplo, de ver essa questão da carga tributária que vai recair sobre o prestador de serviço. Então, isso é altamente preocupante. No universo, que nem eu estou te falando, de 1.200.000, eu repito, advogados inscritos na ordem, né? Quer dizer, a advocacia é uma função que emprega um quantitativo enorme de pessoas, a gente não tem levantamento sobre isso, nós não temos levantamentos precisos sobre quanto ganha um advogado, dados do CAGED, eu fiz até questão de ver hoje, mas isso é de advogado que tem carteira assinada, falam de uma renda média de R$ 4.600, quer dizer, você tem um universo de advogados que não contam nessa estatística, então teria que estar sendo objeto de uma análise, de um censo, para você até poder fazer um estudo no seguinte sentido: olha, como que você vai dar suporte para essa classe, né? Que é uma classe profissional, uma classe que não polui, uma classe que luta pelo Estado Democrático de Direito. Como que você vai dar suporte para essa classe para você conseguir aí permitir que esse 1.200.000 pessoas, que essas 1.200.000 pessoas continuem no mercado, tenham condições de trabalhar, possam, né, concretizar os seus sonhos. Então, assim, a gente precisaria de fazer esse levantamento todo. Não vejo a reforma perto disso, não vejo a reforma preocupada com questões sociais. Até própria a essência do Centro de Cidadania Fiscal, né? Eu acredito que eles não tenham, na verdade, uma isonomia. Eles querem, sim, defender um lado da reforma, que seria implementar o IBS. Para quem está chegando agora, pessoal, o doutor Gustavo está fazendo pontuações e perspectivas, falando sobre as perspectivas da reforma tributária. Assim, além disso, essa questão do IBS, o que preocupa bastante é essa tributação de profissionais prestadores de serviço. Porque o argumento que eles trazem, na verdade, é que haveria uma desoneração de da outra parte, que seria a tributação de consumo. Mas como nós estávamos conversando ontem, eu acredito que isso só possa acontecer se houver uma reforma talvez até constitucional. Exatamente por causa da nossa forma a nossa estrutura governamental. Porque existem partições também de tributos, que, no caso do IPVA, por exemplo, nós estávamos discutindo, né? Uma parte vai para o Estado, uma parte vai para o município onde o veículo foi emplacado. E como é que seria na reforma tributária? Como é que seria dividido o valor do IBS? Um grande questionamento, né? Assim, né, o ponto, né, principal da reforma ela é voltada para o consumo. E a questão do consumo em si, ela já não é uma questão que atende à função social, porque você pega a remuneração, principalmente de quem recebe pouco, né, vamos colocar aí, pouco que eu digo assim, né, um assalariado ou 5 salários mínimos, entra na faixa de isenção de imposto de renda, essas pessoas elas são todas atingidas por uma tributação pesada, porque não sobra dinheiro, o dinheiro é gasto em consumo. Então, a gente não quebra esse paradigma aí, apesar de se criar um bolsa IBS, né, para aquela faixa de rendimento, que é uma faixa inicial. Tem uma questão que é uma questão financeira, que a gente não tem como fugir dela. Eu te digo que estados e municípios, você assegurando a autonomia financeira deles, eles estão preocupados assim, que você acerte a conta. Eles não estão... Se você puder tirar a complexidade
essa situação toda, né? E eu imagino que até refletindo, né? Como o caso Doutor Gustavo, aqui para mim tá travando um pouquinho. porque você tem briga. Desculpa. Tá, não sei, a minha internet está funcionando bem. Aí, voltou agora. Voltou, pode continuar, desculpa. Mas eu tô. Mas assim, né? Meio que. Oi? Agora sim. Tá me ouvindo? Tô te Cortou um ouvindo. pouquinho. Tô te ouvindo Picotou. bem. Deixa eu só conferir com o pessoal se tá cortando para eles. Tá, tudo bem. Vê com quem. Pessoal, vocês estão nos ouvindo? Por favor, comentem aqui. Oi, estão ouvindo? Tá cortando ainda. Eu acho que eu vou encerrar e vou te chamar de novo, rapidinho. O pessoal tá dizendo que tá cortando também. Eu vou encerrar, doutor Gustavo, e te chamo de... Caiu, pessoal. Só um minutinho que eu vou chamar de novo. Ao vivo é assim mesmo, tá? Enquanto isso, peço para vocês, por favor, enviem comentários, perguntas. Mansur falou sobre base de cálculo, Ramon comentou aqui também. Voltou. Tá travado ainda. Oi, Efigênio. Tá sem imagem agora. Tá me ouvindo? Tá um pouco lenta, deixa eu ver aqui. Vou colocar. Pessoal, para vocês está travado ou será que é só a minha internet? Por favor, comente aqui embaixo. Doutor Gustavo. Pessoal, tá travado. Tá travando aqui. Vou fazer Tenta trocar o Wi-Fi pelo 4G, doutor Gustavo. Tá travando igual a reforma, ó. O Augusto disse. É, Augusto, desse jeito, né? O quê? Não. Mudar do Wi-Fi para o 3G. Está. Só um segundinho. Ok. Mansur, você não escapa da nossa live também, viu? Você tá mais que convidado. Oi, vê se melhorou um pouco. Melhorou. Melhorou? Agora sim. Então tá bom. Mas vamos lá, qualquer coisa aqui tá na... Mudei de posição aqui. Pessoal, vocês estão ouvindo? Coloquem um joinha, por favor, se estiver tudo certo. Vê se melhorou a qualidade. Pra mim tá tranquilo agora. Tá tranquilo? Isso. Mas... Tá voltando ao que tranquilo nós pra todo estávamos mundo? falando. Tá, Agora... Não, o que assim, em termos assim bem en passant, o que eu enxergo em relação aos estados e municípios, a preocupação deles maior é de assegurar a arrecadação. Então, assim, o que for possível, o que puder ser feito para simplificar a atividade arrecadatória,
mas você garantindo os recursos, estados e municípios não vão se opor. Mas assim, uma realidade que a gente não, uma realidade, né, que a gente tem que ter em relação a qualquer reforma tributária essa questão assim de perda, né, de arrecadação. Hoje é aquela visão do cobertor curto, né? Você puxa para um lado e falta do outro. Então, de duas, uma, ou você aumenta a arrecadação, e isso é inviável, né? O setor produtivo não aguenta nenhum contribuinte, ou você diminui o tamanho do Estado. Diminui o tamanho do Estado, você acaba gerando situações igual a essa que a gente está vendo em relação ao coronavírus. A gente está conseguindo sentir a importância do SUS agora e de como a classe, né, o servidor público e tudo mais, acaba tendo a importância dele. É óbvio que tem algumas distorções que devem ser enfrentadas, mas essa situação do Estado mínimo num país igual o Brasil, ela tem que ser objeto de muita reflexão. Uma terceira via que eu vejo, e aí me agrada muito, é a questão da ampliação da base de cálculo no sentido de ampliar a arrecadação por novos meios, né? Você conseguir atingir principalmente aqueles setores que não são tributados, né? E eu digo assim, você tem, por exemplo, uma dificuldade muito grande, né, no mundo digital de hoje, fazer uma compra de um site internacional ou até do Mercado Livre, ou do que quer que seja, e só estou dando um exemplo, né, e é uma concorrência desleal muito grande para quem tem uma loja e paga todos os tributos, da mercadoria estar sendo entregue e não ser tributada por nada, né? E aí você tem outras situações que expressam riqueza, né? Por exemplo, até a própria atividade criminosa e a corrupção, que poderiam estar sendo tributada por formas que já foram apresentadas aí. E me agrada muito a proposta que, nesse sentido, não é para ser uma proposta única, mas eu vejo que há uma quase ideologia contra até o debate em relação a ela. Foi inclusive o motivo da queda do ex-secretário Marco Sintra, que é a questão do imposto à movimentação financeira. Então, assim, eu acho que foi trazida pelo Flávio Rocha, né? Foi Até trazida, aqui isso, foi trazido pelo Flávio Rocha. Você acaba tendo vou falar bem assim, uma incompreensão e um preconceito muito grande por conta da antiga CPMF, mas eu acho que se você conseguisse propor por um valor, por uma alíquota pequena e substituindo, por exemplo, né, a contribuição sobre a folha de salário, para estimular o próprio emprego, que é uma questão de trazer dignidade para as pessoas, eu acho que ali seria um meio, né, um instrumento que poderia, aí, nesse mundo digital, tá facilitando muito a atividade arrecadatória e está desonerando esses outros setores da economia, né? Você amplia essa base de cálculo sem criar um mecanismo de injustiça, né? Eu, pelo menos, acho que isso aí deveria ser levado de forma mais adequada. Mas, Epigênio, como eu disse, assim, isso são questões para reflexão. Eu não vejo muito espaço na atual reforma tributária de grande parte desses pensamentos. Eu até estava falando com você a questão do IPTU progressivo. Isso não é implementado em praticamente nenhum município, né? A gente tem aqui na beira da praia de Vila Velha um terreno gigantesco, né? Uma área imensa que está ali servindo para especulação imobiliária. Essa área, ela poderia estar sendo, ali poderiam estar sendo construídas praças, restaurante, habitações, o que quer que seja, mas há um desinteresse, há uma dificuldade muito grande do município em si de implementar o IPTU progressivo por conta e tem uma função, e o IPTU progressivo tem uma função social maravilhosa, né? Mas por conta dessas forças econômicas, né? E a gente não vê, por exemplo, essa reflexão na reforma. Mas eu digo assim, em resumo, isso são questões para se pensar. Eu acho que vocês aí, o grupo do Tributarista Capixaba, que são novos, que tem que digerir isso e trazer muitos mais dados, muito mais completos, né, para uma próxima reforma, que eu já vejo como ser passível de estar acontecendo, né? O lado, que é o lado ruim para a sociedade, mas bom para a advocacia,
é que o nosso manicômio tributário ele não vai acabar. Então, assim, tributarista não vai morrer de falta de serviço, né? E eu acho que a complexidade, a necessidade do assessoramento e as demandas, os questionamentos, como a gente está vendo aí em época de Covid, eles não param, né? E tendem a se multiplicar. Então, é uma é o outro lado da moeda, né? A questão da demanda, eu imagino que para os próximos anos continuará em alta, entendeu? Não E sei se falando sobre propriedade isso, pode falar. você tem a visão da advocacia pública e também da advocacia privada, em razão do cargo que você exerce. Eu queria pedir, doutor Gustavo, para você compartilhar um pouquinho, assim, uma experiência em cada área. Porque, às vezes, alguém que participa aqui da live quer fazer um concurso público ou quer se fixar na área de direito tributário. Para você que tem essa bagagem, essa história, qual seria a principal dica que você dá, tomando por base esses precedentes, inclusive esse precedente de criminalização lá do não recolhimento do ICMS, né? Uhum. O que você diz pra gente, assim, na sua ótica, sua experiência? Olha, vamos lá, né? O pensamento, né? Meu pensamento quando eu entrei no curso de Direito, ele era um pensamento minoritário dentro da minha turma. Eu lembro que em determinado período lá tinham 55 alunos na turma, aí o professor veio a perguntar quem queria advogar, só eu e mais 4 desavisados que levantamos a mão, né? Então, assim, por questão de histórico familiar e de tudo mais, de ver as dificuldades da vida, eu sempre tive essa preocupação de tentar conseguir ter algum tipo de segurança. Então, dentro desse meu sonho de advogar, uma profissão que é uma nobre profissão, e que ela é compatível com a advocacia, veio a ser essa oportunidade, essa porta, essa janela, que é a possibilidade de integrar os quadros da Procuradoria, né, da Procuradoria do Estado do Espírito Santo, né, o qual eu integro com muita honra. Então, foi uma opção, né, que lá atrás eu almejei para minha vida, foi um sonho. E entrando antes de ser procurador, e eu te digo até na época minha de faculdade, primeiro o UVV, depois UFES, sempre trabalhei em escritório, sempre gostei muito e sempre tive necessidade, interesse de ter esse contato com a parte prática. A advocacia tributária ela é uma advocacia que sempre me seduziu, é uma advocacia que o advogado corre o risco de ficar rico, né, um dia, né, vai que você ganha uma... Eu estou aguardando ainda esse sonho se concretizar, mas a gente fica nessa expectativa, né, e com essa possibilidade eterna de poder ganhar uma boa causa e poder tá usufruindo. E, assim, o conhecimento do direito tributário é um conhecimento complexo, né? Você precisa saber direito civil, direito administrativo, direito constitucional e todas as outras áreas. Eu acho que toda advocacia hoje precisa saber um pouco de tudo. E, dali, conforme você disse, eu fui participar fiz o concurso, entrei para o Estado. Eu hoje não estou localizado na Procuradoria Fiscal. Tem alguns anos que eu saí, mas tive uma experiência lá por um bom período. É interessante, né? A gente tá falando sobre isso porque o Estado ele tem um quantitativo de demandas muito alto, né? A gente até brinca lá na Procuradoria do Estado, que é o maior escritório do Espírito Santo, né? Você tem procuradores ali, você está com quase 120 procuradores hoje, você tem mais de 110, e a procuradoria ela é dividida em setoriais temáticas. Você tem procuradoria trabalhista, consultoria administrativa, precatório, e tem também a procuradoria fiscal. Na época que eu trabalhei, e eu acho que essa realidade ela não foi modificada hoje, era uma advocacia quase que eu poderia falar de massa, né?
eu te digo que a gente só vai ter noção dessa realidade depois que entra, né? Eu chegava na procuradoria com um carro e tinham lá dois aqueles carrinhos grandes, né, de super maior, aqueles carrinhos fundos, né, maiores de condomínio, né, cheio de processo, né? Então a gente ficava ali a semana toda trabalhando naquelas pilhas e mais pilhas, e aquilo ali chegava no final da semana, quando você ia devolver, você já tinha uma outra pilha de processo para pegar e trabalhar. Então, assim, era uma matéria muito específica. É claro que você aprende muito, mas esse quantitativo de processo, ele é um quantitativo que cansa, né? Qualquer ser humano, né? A gente fica quase numa sensação de desumanização, de industrialização, né? Parece o Fordismo, que você chega, vai repetindo as atividades, né? E você vai é, é, batendo, batendo carimbo, né? E eu digo assim, batendo carimbo, que foi uma coisa que de fato aconteceu, que chegou em determinado momento de eu receber 400 processos numa semana, por exemplo, e de fazer etiqueta, para não ter que peticionar, que eram E ações todos físicos, mecânicas, né? né? Todos físicos. E no meio daqueles físicos, tinha muita coisa que era repetida. Às vezes você recebia um processo de um escritório grande, Sacha, outros escritórios do Brasil inteiro, né? Causas de mais de 100 milhões, de mais de 100 milhões de reais. Então, assim, você tinha que estar ali no meio daquilo tudo, atento também para estar lidando com essa responsabilidade. Então, assim, eu te digo que hoje essa experiência, com a experiência que eu passei durante um bom período, ela acabou até moldando a minha advocacia, né? É uma advocacia que eu vinha fazer e faço, que ela é quase uma atividade pessoal. Então, quando eu digo assim pessoal, né, é de contato mesmo físico, de entender o empresário, entender o cliente, de ter quase uma relação que extrapola esse lado, apesar de a advocacia não ser uma atividade comercial, mas de não ter esse lado meramente do prestador de serviço, né? Então, assim, me dá muito mais prazer e eu me sinto muito mais realizado de ter essa condição de estar perto da pessoa, estar compreendendo a situação dela, de estar podendo orientar. Isso acaba até ampliando um pouco aí a forma de nossa atuação, né? Eu lembro quando eu era menino, comecei a fazer o curso de Direito, o pessoal falava, ó, isso aí, grandes advogados, né, falavam, olha, até no banheiro, quando você tiver oportunidade de ler uma bula de remédio, leia, né, porque pode ser que você vai precisar lá na frente. E, de fato, né, eu sinto muito prazer, eu, Gustavo, pelo modelo de advocacia que eu exerço, que é um modelo de advocacia, assim, de trazer a experiência de vida, e a gente aí pode estar fazendo esse caldo, né, de ter todas as nossas experiências profissionais, acadêmicas, né? A Procuradoria também me propôs muito isso. Eu, da Procuradoria Fiscal, fui para a consultoria administrativa, que é lidar com licitação, com parecer, servidor público. Ali você vê o nascimento do Estado, é interessante, que você vê todas as coisas nascendo ali, né? E é importante ter essa compreensão que o procurador, como advogado na empresa, ele tem que estar ali na formação da gestão da empresa, né? A gente faz, até um dia desse eu escrevi num grupo de procuradores que nossa atividade é igual a atividade de saneamento básico, né? Ninguém vê, mas tem uma relevância importantíssima, né? E quando estoura, dá M para todo mundo. Então, assim, o empresário e tudo mais que tem essa vivência, né? E aí tem vários casos de empresários, né? Que quebraram por não terem tido uma advocacia especializada, uma advocacia vocacionada, uma advocacia até ética, né? Do lado deles, desses advogados, desses empresários, eles chegarem em determinado momento por problemas judiciais e terem que encerrar, né, uma atividade e tudo mais, né? Então, assim, uma consideração que eu até faço, Efigênia, né?
para que eu sei que o mote principal aí nosso nessa conversa é tratar, né, da turma jovem, né, e de estar passando um pouco a experiência que a gente tem, é que o sucesso na advocacia ele é pautado na ética. Se envolva com pessoas que tenham a ética como primado principal, dedicação, disciplina. Então, eu te digo assim, tenacidade, gente, assim, gente nova, que nem você, Ramon, a Érica aí, os demais membros ali da Comissão de Direito Tributário, né, o que eu puder fazer, e outras pessoas novas aí, a Ágata, ela está ali me ajudando agora também naquele projeto que venho ali pelo meu primeiro cliente, né, um projeto muito bacana que a OAB vem fazendo. Eu aqui, as mensagens até pararam. Eu vi que o nosso coordenador Alberto Nemer, né, entrou aqui na live, né, uma pessoa que eu tenho muito a agradecer também por todo o apoio. Ele, o presidente Risk. Mas, assim, são pessoas, né, que têm tudo para terem sucesso. O caminho é esse, ter uma atividade proativa, entendeu? Cada história será a sua própria história, não há fórmula. Eu acho que tem muita coisa aí que você pode estar pensando e estar adequando a tua personalidade. Não é todo advogado que é expansivo, falador, que vai dar certo. Você pode ter aí uma postura, você pode ter uma conduta, você pode ter uma personalidade mais reflexiva, mais quietinha, que você vai conseguir arranjar o seu nicho de trabalho, né? Eu acho que as pessoas mais do que nunca estão precisando desse feeling, desse contato, dessa percepção humana. A gente vê que aquilo que era alardeado por alguns da nossa sociedade em crise veio eclodir no mundo com essa questão da pandemia. A gente está aí, né? Está notando, né? Os exemplos, né? Essa realidade, ela é latente, está batendo na nossa porta, né? Nós estamos trancados dentro de casa e mesmo assim estamos trabalhando muito. Mas eu digo assim, a gente tem espaço para todo mundo, não tem fórmula que se aplique, que é fórmula mágica, mas eu acho que essas expressões que eu acho que são importantes frisar, ética, seja ético, esteja perto de pessoas que tenham a ética, isso é importante. O patrimônio do advogado é a imagem, a personalidade, a conduta dele. Tenha tenacidade, se interesse, se atualize, porque a advocacia ela está se modificando, mas a gente não foge dos princípios dos grandes advogados, entendeu? E aí, como que você vai moldar a sua carreira, só o futuro dirá. Eu digo isso para todos os colegas aí. É verdade. E assim, também, hoje a advocacia, ela mudou um pouco, né? Você não precisa ter um escritório para ser advogado. As pessoas têm escritórios virtuais. E até aquilo que nós estávamos comentando, às vezes o advogado pode ter um escritório com parceiros de outras áreas, ele sozinho fazendo tributário, fazer parceria com outras áreas, ou ele pode montar um escritório que atenda várias áreas e ele faça o tributário do escritório dele. Não tem regra, eu concordo muito com o que você disse. E até agradeço aqui o comentário do Marcos Régio, que está participando aqui também com a gente. Marcos, melhoras aí para você, viu? Essa questão da ética é extremamente relevante. Eu não estou conseguindo ler os comentários, que eles travaram aqui. O último que eu tive aqui foi do Mansur falando: Gustavo está travado. Mas aí, se eu passar desapercebido a menção para alguém ou alguma pergunta ou qualquer coisa, eu peço desculpas antecipadas aí, que é falha nossa aí do sistema. Mas eu vejo dessa forma. É óbvio que existe um nicho de advocacia de grandes escritórios, né, que lidam com multinacionais e tudo mais, que é um nicho que é difícil, né, de você falar que você vai começar do início da cadeia alimentar e vai chegar lá, ou que vão ser atingidos por essas mudanças mais repentinas de forma muito imediata, né? Mas a gente cada vez mais nota, né, que até esses grandes escritórios estão tendo que se reformular. A gente vai ter uma realidade aberta aí pela frente, né? A gente está vendo aí que a política, né, está numa efervescência total, reforma tributária, vai vir reforma administrativa. Eu creio, né, que
o judiciário vai passar a lidar com uma maneira diferente com o próprio direito, está sendo muito chamada a responsabilidade, a sociedade está cobrando demais. A gente estava falando do voto de qualidade hoje cedo, né? A gente viu uma nota muito aguda do Sindifisco, mas é aguda com uma postura que é uma postura tradicional que está superada, o pessoal tem que se antenar. Os auditores, procuradores, membros de órgão de julgamento vão ter que ter uma responsabilidade muito maior, porque a tendência, né, você democratizando do jeito que está democratizando, da justiça criar filtros, não vai possibilitar aí qualquer processo para a justiça. Eu não vejo como sendo outro caminho. Então, assim, todas essas modificações, elas geram crise, né? Mas como dizem os orientais, ainda mais que o chinês está na moda aí, né? Como dizem os orientais, toda crise gera oportunidade, né? O direito é um ramo muito fluido, e eu digo assim para advogados novos, não tão novos, mais experientes, mas principalmente para a turma nova, é de estar antenada. E eu acho que o caminho é esse mesmo, entendeu, Efigênia? Eu já vejo como obsoleto você imaginar ter uma grande estrutura física, ter custo. Empresário nenhum está querendo ir para escritório de advogado. Ele, quando muito, quer que se atenda na empresa dele. Ele gosta, né? Gosta de você tá dando uma atenção, tendo esse contato pessoal, vendo o que está acontecendo no negócio dele, entendendo ele. Então, assim, a mesma coisa em relação à estrutura, mão de obra que você vai ter em relação a advogado contratado. Eu, pelo menos, vejo um desenvolvimento muito melhor com a denominada, como você bem disse aí, parceria. Você tem que otimizar, tem que saber aquele colega que tem uma atividade que possa complementar a sua, né? Eu te digo assim, o advogado trabalhista, ele tem um nicho de trabalho que ele pode ajudar o advogado tributário, né? Principalmente se ele estiver dentro da empresa. Por isso que eu falo que é importante. Ele chega ali, olha, estou vendo, está tendo um problema tributário, não é minha área, mas eu conheço quem possa te ajudar com planejamento ou com a própria prestação de serviço, né, numa questão contenciosa. Então, assim, isso demanda relacionamento. Eu acho que a turma jovem, ela está percebendo isso de forma muito rápida. Tudo na vida leva um tempo, entendeu? Mas, como eu te disse, agindo eticamente, fujam daquelas fórmulas matemáticas ou propostas mágicas de enriquecimento. Eu, quando novo ali, formando, eu lembro eu como estagiário, lembro de ter tido uma experiência de um grande escritório que tinha aqui na Grande Vitória, né? Mas o empresário entrando no escritório que eu estagiava, e não era nem minha área, a área na época tributária, nesse escritório, né? E esse empresário desesperado, porque tinha acreditado naquele conto da compra do precatório, comprou um precatório achando que ia quitar uma dívida, a fiscalização veio, não aceitou, aplicou multa e tal. Era uma coisa assim de milhões, e o cara a vida toda trabalhou, botou tudo a perder, por quê? Porque uma má prestação de serviço por uma pessoa que estava vendendo ilusão. Então, assim, e essa pessoa que ganha muito, e eu digo assim, principalmente para os colegas que são jovens, ou até aqueles que não são jovens, mas que se passar por uma situação como essa, de ligar a antena. Não há vamos ser bem claros, né? Esse pote de ouro não é por aí. A atividade da advocacia, ela é construção. De repente você até se sente um pouco estagnado, mas tem uma hora que você vai dar um pulo, entendeu, Efigênia? E você começa a ver que o dinheiro está entrando melhor, você está melhorando, está evoluindo, mas isso tudo tem um tempo de maturação. Então, assim, a gente tem que controlar o que é um fenômeno, né, e é uma epidemia muito maior do que o coronavírus, da modernidade, que é a ansiedade, né? Isso aí é uma loucura. Então, assim, há uma cobrança interna, uma cobrança externa muito grande, e a gente acaba abrindo mão aí desses pilares, né? E eu te digo que são pilares da advocacia, porque todo ser humano quer ter alguém de referência do lado dele. Então, assim, a atividade do advogado, e eu falo agora, né,
até em homenagem saudosa ao falecido procurador, conselheiro, prefeito, foi tudo aqui no Espírito Santo, referência em termos de caráter e de tudo mais, doutor Setembrino Pelissari. Você vê um homem que estava advogando, estava com a gente até os 91 anos de idade. Mas entenda, isso aí, e a saúde, ele só alcançou por isso, trabalhou com leveza, entendeu? Então, a questão ela tem que ser pautada aí nesses valores, e eu acho que o resto tudo é consequência, entendeu, Efigênia? Eu acho assim, junte-se aos bons e tenha boas maneiras e bons princípios que vocês vão longe aí. E eu também continuo muito jovem, a gente tem que entender que nós estamos hoje e, se possível, daqui a 50 anos vamos estar esbarrando um no outro aí, e todos os colegas, entendeu? O Espírito Santo continua sendo um local pequeno, provinciano. O Brasil acaba sendo um local pequeno. A gente aprende isso com a ordem, né? A ordem ela nos propicia aí ter contato de norte a sul. É verdade. E a gente acaba vendo essa como que o círculo da vida ele meio que se fecha, né? Porque as coisas acontecem na hora que você vai ver alguém que está te ajudando lá, é alguém que te conhece. É Não há verdade. nada melhor do que alguém falando assim, não, eu conheço a Efigênia, é uma pessoa maravilhosa, pode confiar nela e tudo mais, competente. Então, isso aí faz a diferença. Doutor Gustavo, nosso tempo está assim, nos últimos minutos aqui. Não, Eu tá queria só ótimo. ler alguns comentários, eu Eu acredito não que vi você não tenha comentário visto. nenhum, não, nada. O Augusto disse que é sempre tempo e energia. Eu acredito que também constância, tá, Augusto? Tempo, energia e constância. Porque se você criar uma constância de estudo, de advocacia, rapidinho você chega no objetivo. A Carmen também disse o seguinte: trabalhar com amor e ética. O Álvaro, obrigado Álvaro pela presença, está nos parabenizando pela iniciativa. Você também, doutor Gustavo. E o Ramon disse o seguinte, que tem espaço para todo mundo na advocacia. Com paciência e perseverança, a gente acha nosso lugar ao sol. É verdade. Pessoal, infelizmente, se alguém quiser mandar, nós vamos ler só uma pergunta. Por favor, envie agora, porque nós estamos, assim, nos minutos finais. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. De qualquer forma, Efigênia, quero agradecer novamente a esse bate-papo aí. Fico sempre à disposição no que precisar, o que puder ajudar. Eu falo, né? Minha função, a função ali, que foi o contato aí que a gente teve, é a função igual aquele levantador de bola no vôlei, né? Ou de trampolim. O que a gente puder fazer para vocês estarem aí. E eu fico muito feliz aí com essa iniciativa de vocês, né? Sua, do Ramon e da Érica, né? Tem outros colegas aí brilhantes na comissão e eu vejo a turma jovem, isso me faz um bem danado, né? Então, assim, estou 100% à disposição, aprendendo muito aí com vocês e muito satisfeito aí com tudo aí que vem fazendo aí, muito satisfeito com a nossa ordem, nosso presidente aí, o Zé Carlos, e toda a turma aí, a turma da nossa comissão, Álvaro, Mansur, Rostanho, fico muito feliz aí de ter... Camila também esteve aqui na live. Camila, então assim, é um prazer muito grande aí. O prazer é nosso e a proposta do tributarista é exatamente essa, trazer o direito tributário de uma forma mais realista e mais próxima dos advogados que desejam traçar uma carreira nessa área. Pessoal, então essa foi a live. Nós agradecemos muito esse compartilhamento pelo Dr. Gustavo, porque na verdade não é só aqui. Na comissão é assim. Quem quiser, quem tiver interesse de visitar, participar de alguma reunião, sinta-se convidado. E olha que eu nem sou da diretoria, mas estou fazendo o convite porque eu sou, com orgulho, membro dessa comissão. A OAB lá, isso eu posso falar com muita felicidade, é a casa do advogado. É isso aí, nossa casa. E aí eu quero, por último, fazer um convite especial para vocês. Nós temos um grupo do WhatsApp exclusivo do Tributarista Capixaba, onde nós recompartilhamos e dividimos experiências sobre o direito tributário. O link está lá no Linktree. E também, doutor Gustavo, eu acredito que eu não tenha te avisado, mas essa live vai para o YouTube, tá? Então nós vamos subir.
Não, eu espero que aquela interrupção não tenha atrapalhado, desestimulado o pessoal, né? Porque você Para que tem mim um foi controle aí excelente. mas está ótimo aí, Efigênia. Também foi um prazer aí inenarrável de estar com você e estamos juntos, tá bom? Grande Muito abraço, um obrigada. beijo aí para todos e fiquem com Deus aí. Se cuidem. Boa noite. Tchau, Boa noite. Tchau, pessoal. tchau. Cliquem no Linktree e entrem no nosso canal. Obrigada. Tchau.